Por trás das câmeras com Pietra. Vamos saber um pouquinho sobre o professor Marcos. Olá, estamos de volta com mais um quadro Por Trás das Câmeras com Pietra e hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, um professor muito querido por todos, que é o professor Marcos Weger, de Ciências. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde, Pietra. Tudo bem com você? Sim, e com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então o senhor está preparado para a entrevista? Estou preparado. Tá bom, vamos começar. A primeira pergunta, o senhor é casado? Sim, casado. Mas o senhor já tem filhos? Nossa, eu tenho quase um caminhão de filhos. E como é o nome deles? Tenho a mais velha, que é a Emanuele Caroline. Aí tem o Maninho, que é o Eric Vinícius. Aí tem o Tuzi, que é conhecido, então, pelo nome de Marcos Vinícius. E o último, que é o Benjamin Vinícius. Aí agora você pode perguntar, por que Vinícius em todos? Por que Vinícius em todos, professor? Porque o Eric foi colocado Vinícius, né, para ter uma parte do pai dele. Como o Tuzi é o Júnior, então entrou o Vinícius. E quando o Benjamin nasceu, a gente pensou, ele vai um dia questionar por que que o Maninho e o Tuzi têm Vinícius e por que que eu não tenho Vinícius. Para evitar esse problema, a gente pensou, então, vamos colocar Vinícius também, não vai fazer mal. Mas ficou chique, os três estão combinando Ficou os legal. nomes. Bom, e onde o senhor nasceu? Foi aqui em Pomerode? Não, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Eu já ouvi falar dessa cidade. Bom, e onde o senhor fez o ensino fundamental? O ensino fundamental, eu comecei lá em Passo Fundo, aí depois eu fui morar com a minha avó por 2 anos, aí eu fiz a continuidade lá, na cidade dela, que é Frederico Westphalen, que fica perto da divisa com Santa Catarina. Aí eu voltei a morar com os meus pais, só que daí eles já estavam em Santa Catarina, em Itajaí. Ali em Itajaí, então, eu terminei o ensino fundamental. Entendi. E o senhor era um daqueles alunos mais estudiosos ou que não queria saber de estudar? Quando eu era mais jovenzinho, até lá o 6º, 7º ano, eu era um aluno muito ingênuo, assim. Então, aqueles aluninhos bagunceiros acabavam fazendo a minha atenção ir embora. Mas eu sempre era aquele tipo de aluno, assim, que tinha respeito pelo professor. Só que quando alguém cutucava do lado, eu não conseguia ficar atento, entendeu? Entendi. Mas depois que eu amadureci um pouquinho, tudo isso acabou. Entendi. E, além disso, o senhor tem mais alguma lembrança da época da escola? Tenho bastante lembranças de palestras que eu gostava muito de escutar sobre o corpo humano, talvez por isso me tornei professor de ciências, né? Lembro como se fosse hoje, né? Porque eu tive que, quando eu voltei a morar com os meus pais ali em Itajaí, eu tive que estudar à noite, fazer o ensino fundamental à noite, né? Não porque eu era velho, mas porque eu já trabalhava, né? Então, aí, naquela época, a gente podia trabalhar com menos de 15 anos de idade, então eu trabalhava durante o dia e à noite eu fazia lá o 8º ano, né? Aí fiz o 9º ano também, à noite, tudo à noite, né? Então eu lembrava dessas palestras, né? Que era uma forma de prevenção, né? Para os jovens, para evitar problemas, né? Sim, entendi. Bom, o ensino médio você fez então em outra escola, em algum outro lugar? Aí o ensino médio eu vim para Pomerode, né? Daí a gente veio morar em Pomerode, eu já trabalhava num jornal lá em Itajaí e a gente veio para trabalhar na impressora Maier. O meu pai também, né? Todo mundo. Então eu terminei o ensino médio no José Bonifácio. Entendi. Bom, e onde foi a graduação ou faculdade? A primeira faculdade foi em Brusque, na
antiga FEB, né? Hoje é uma universidade, né? Sim. Fundação Educacional de Brusque, na época, né? Ela era pequena, né? E aí, mais tarde, o professor, então, fez a complementação de todo o estudo na Universidade do Contestado, né? Entendi. Bom, e qual curso o senhor escolheu para fazer na faculdade? Matemática e depois ciências biológicas. Que legal! Então o senhor podia ser professor de matemática. Também, o professor Marcos trabalhou muitos anos como professor de matemática. A minha carreira iniciou com matemática, né? Inclusive, se não me falha a memória, uma certa mãe chamada Débora foi minha aluna, né? E eu lecionava matemática para ela. Que legal! Interessante, né? Sim, muito legal. Bom, e então o senhor fez, né, 2 cursos, mas o que fez o senhor escolher esses cursos? Quando o professor Marcos ele trabalhava na impressora Mayer, chegou um momento que eu tive que optar, né? Sim. Terminei o ensino médio e aí apareceu um espaço ali para o professor dar aula, né? Vieram chamar, o secretário de Educação veio buscar na nossa casa, porque eles conheciam a nossa família. Eles vocês querem ser professor e tal. Aí acabou indo a minha irmã e um mês depois vieram me chamar. Aí o que o professor Marcos pensou? Eu não posso ser professor se eu não estudar. O professor tem que estudar e tem que ter um conhecimento grande das coisas, né? Com certeza. Então, eu não concordava comigo mesmo, né, em continuar dando aula e procurar me aperfeiçoar. Então, foram 6 meses, né, que o professor deu aula e logo já iniciei, então, o ensino superior ali, a faculdade. Né? Entendi. Bom, o senhor já falou que o senhor, né, trabalhava enquanto estudava de noite, mas onde tudo o senhor já trabalhou antes de vir trabalhar aqui na nossa escola? O professor Marcos, então, ele, quando bem jovenzinho, trabalhou de garçom numa rodoviária, né? Trabalhei numa construção, na realidade não foi uma construção, foram algumas, onde a gente fazia aquelas vigas de metal, de ferro, né, para prédios, né. Dali o professor Marcos, então, veio morar com os pais deles de novo, trabalhou numa tecelagem por mais ou menos 8 meses. Depois disso, então, eu fui então trabalhar no jornal junto com meu pai, né. Dali o professor Marcos veio para Pomerode, porque esse jornal fechou, e a gente veio com a profissão que já tinha de gráfico, né? E então a gente veio trabalhar na impressora Maia. Bom, quem diria que um professor de ciências já passou por tanto trabalho? É verdade? Bom, e agora por fim, então o senhor teve que vir para Pomerode, né, por causa que lá fechou, mas por que a Escola Básica Municipal Doutora Amadeu da Luz? Como o senhor veio trabalhar justo nessa escola? Na época o professor era professor de matemática, já há muitos anos no Prudente de Moraes, né? Eu já era formado estava me formando, não era formado ainda não, estava me formando, porque ele levava um tempo ali, né? E ofereceram umas aulas no Amadeu da Luz para o professor Marcos, né? Aí eu peguei essas aulas de ciências, né? E eu pensei, ciências, eu sou professor de matemática, eu estava já fazendo a parte de ciências ali. E quando eu dei aula de ciências, teve uma coisa ali que me chamou muito a atenção, que foi a aula prática. Que dentro de matemática é muito difícil a gente ter prática, né? Então, as aulas de laboratório, aulas de pesquisa, aula de campo, aula de, enfim, toda a parte prática de ciências fez com que eu me apaixonasse. E para minha sorte, né, além de eu ter amado isso, eu já estava formando na parte de ciências, né?
Então foi muita sorte mesmo. Foi muita sorte, foi Deus, né, que abençoou ali, porque nada é por acaso nessa vida. E aí, logo no outro ano, o professor Marcos fez o concurso público e passou para ficar na Escola Amadeu da Luz. Por que que eu fiquei lá? Porque eu amei a escola, né? Uma escola, assim, que me fez eu amar ela de coração. Eu tinha prazer, assim, de estar lá dentro todo dia, né? Mas o professor Marcos não podia ficar ali direto, né? Tinha que pegar outra escola, né? Mas ainda estamos ali. Um dia eu talvez possa ficar o dia todo na Escola Amadeu da Luz, né? Seria muito bom. É verdade. Então é daí o que o senhor gosta tanto de levar as suas turmas para fora, para passear, ver a natureza, porque isso também faz parte da sua aula, né? A aula prática. Isso mesmo, né? Porque, imagina, se você tivesse que aprender tudo na teoria, sem ter a parte prática. Às vezes você consegue aprender, mas não vai exercitar. Sim. O exercício faz com que você consiga colocar em prática o aprendizado, né? Então, olha a importância da prática no ensino. Com certeza. Dizem que a prática é quem forma uma pessoa, né? Com certeza, né? Que pena, professor, que a gente chegou agora na... Essa foi a última pergunta aqui da nossa entrevista. Eu gostei muito de entrevistar o senhor. Eu só queria perguntar se o senhor ainda tem considerações finais? Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus colegas de trabalho, a todos os pais de alunos, um forte abraço. Aos meus alunos e alunas, agora com bastante carinho, um abraço bem apertado, né? E o professor Marcos sente muita saudade da gente estar ali junto, dando risada, conversando, passeando nas nossas aulas, né? Criando coisas novas, né? Mas, infelizmente, é uma situação que o mundo todo está passando, né? E pelo mundo todo está passando esse tipo de situação, nós só temos que manter a calma, manter a paciência. Se alguém me perguntar, é bom ficar em casa tendo aula assim, professor, dar aula assim? A resposta é não, né? Negativo. Só tem uma coisa boa em tudo isso, que ao invés de acordar às 6 da manhã, a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, mas em compensação vai trabalhando até tarde da noite, né? Uma coisa muito boa para mim também, e eu imagino que para a maioria dos alunos, é que aí a gente não precisa ficar no tempo certinho fazendo todos os estudos, né? A gente pode começar um pouco mais tarde, terminar um pouco mais cedo, deixar algumas coisas para fazer outros dias, mas claro que sem perder o horário, né? A questão ali de fazer mais tarde ou para outros dias vai muito da organização da pessoa, né? A pessoa tem que ter, vou mostrar aqui, ó, um papelzinho onde ela vai anotar, estou desaparecendo, onde ela vai fazer as suas anotações. Sem fazer as anotações, ela vai esquecer que tinha uma tarefa lá que ela não terminou totalmente, né? Então fica aqui uma chamada de atenção para aqueles coleguinhas que começam a fazer as coisas e não terminam. Tomem nota, anotem, né? Para não esquecer. Sim. Bom, então foi essa entrevista. Eu adorei entrevistar o senhor, professor. Muito obrigada por ter aceitado nessa entrevistado. Foi isso. Até semana que vem. Um beijo. Se cuidem. E foi isso. Tchau. Tchau.